Um dos aspectos, o último aspecto que nós vamos tratar nesse item, que tem uma dimensão também morfológica, uma dimensão analítica, envolve observar o que se chama de conversibilidade da conta capital, mas que rigorosamente hoje nós devemos chamar de conversibilidade da conta capital e financeira, né? A expressão conversibilidade da conta capital está muito mais associada ao fato de que no passado os itens que hoje estão na conta financeira, no balanço de pagamentos, eram registrados na conta de movimentos de capitais. Da mesma forma, isso tem a ver com a ideia de controles de capitais, né? Então, o fenômeno em si, né, tem a ver com a liberalização financeira. A liberalização financeira, ela tem uma dimensão interna e uma dimensão externa. Então, quando nós falamos de conversibilidade da conta capital, ou mais especificamente da conta capital financeira, nós estamos falando de um ambiente institucional na qual vão sendo eliminadas barreiras, eliminados controles e em contrapartida, permitindo com que os agentes econômicos, pessoas físicas e jurídicas, tenham liberdade para constituir ativos e passivos fora, né, e não residentes possam adquirir e constituir ativos e passivos dentro daquela economia em análise. E se existe um processo de liberalização financeira, é porque antes houve um processo de maior regulação, de maior controle financeiro. Historicamente, nós vamos observar essa maior regulação financeira interna e externa a partir da crise de 29 e no pós-guerra, né? Nós vamos detalhar sobre isso no ponto 6 da nossa disciplina, basicamente no item 6.4, que tem esse olhar mais histórico, e dos anos 70 para cá vamos assistir um processo de liberalização financeira doméstica e internacional, né? Isso significa a redução de controle de capitais, mas esses controles de capitais não desapareceram completamente. Alguns países utilizam algumas modalidades, em alguns momentos mais e outros menos. Num ambiente de crescente instabilidade financeira, os controles de capitais de 2007, 2008, 2009 para cá voltaram à baila, associado a um conjunto outros de medidas de maior regulação financeira, porque, novamente, a liberalização financeira passou a estar associada, como em outros momentos na história, a muita instabilidade. Então, a tentativa de reduzir a instabilidade financeira, que tem impactos reais sobre crescimento, sobre renda, sobre arrecadação de impostos muito importantes, tem trazido novamente o tema da regulação financeira interna e externa e também de controles de capitais. Então, conversibilidade e controle são temas correlatos. Os controles sobre capitais podem ter sobre a entrada de capitais ou sobre a saída de capitais. Podem ser controles administrativos ou controles sobre preços. Então, o controle administrativo é quando um Estado soberano diz o que pode ou o que não pode ser adquirido por parte de não residentes, ou o que residentes podem ou não podem constituir de ativos e passivos lá fora. Então, no passado, esses controles administrativos eram muito fortes, muito intensos, era um período de grande escassez de moeda estrangeira, e muitos países não emissores de moedas conversíveis internacionalmente, seus governos controlavam, né, para que as empresas não tomassem dívida lá fora, assim como proibiam a aquisição de ativos fora do país para evitar exatamente, né, o uso considerado estratégico, né, de um ativo escasso, moeda estrangeira. Mais recentemente, os controles, em geral, predominam os mecanismos de preço, como no caso do Brasil, né, a utilização do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, sobre algumas transações entre residentes e não residentes. O leque e os detalhes desses instrumentos é amplo, nós vamos dar exemplos somente na literatura, onde é que vocês podem localizar isso. O objetivo aqui não é, de novo, que vocês tenham, né, um conhecimento enciclopédico dos detalhes, das formas de registro, isso é para quando você vai fazer um trabalho, uma pesquisa específica, mas entender conceitualmente, né, que a liberalização financeira externa envolve isso, a remoção de controles administrativos ou de preços para que residentes constituam ativos e passivos lá fora e que não residentes possam fazer isso aqui. Os controles de capitais são exatamente a introdução de medidas que restringem em alguma medida essas liberdades. Por exemplo, esse é um estudo relativamente recente, uma primeira versão foi publicada no National Bureau of Economic Research, que é o principal centro de pesquisa na área econômica dos Estados Unidos, também foi publicado na revista do FMI no ano subsequente, mas que é um estudo sobre uma base de dados, né, de indicadores sobre medidas para controle de capitais. Quer dizer, só o fato desse estudo surgir evidencia, dentre outras coisas, que
da crise financeira global para cá, os controles voltaram, né, com grande utilização. A fonte principal de informações para construir esses indicadores, né, comparativamente entre países, é uma publicação anual do FMI, né, uma publicação sobre regimes cambiais, uma publicação sobre as medidas de regulamentação, né, dos fluxos financeiros externos, tanto os recursos que estão entrando nas diversas modalidades quanto os que estão saindo. É com base nisso que os investigadores vão lá e constroem seus indicadores. Essa tabela é só para mostrar exatamente, né, os controles, em que tipo de modalidade, sobre ativos, sobre passivos, quais categorias, né, o que eles observam, né, que são os dados que vêm lá dessa publicação anual do FMI e que se pode detalhar, né, e que os pesquisadores vão utilizar de fonte. A siglazinha ali, por exemplo, quando aparecer nas outras tabelas, o controle MM é sobre o mercado monetário, sobre títulos com maturidade de 1 ano ou menos. BO é sobre títulos de dívida com maturidade com menos de 1 ano. Maior do que 1 ano, perdão. EQ é sobre ações, né? CI é sobre fundos de investimento, DE é sobre derivativos. E tem tanto inflow, que é I, quanto outflow, que é O. Né? Então nós temos controle sobre entradas e controle sobre saídas de capitais. Né? Também eles consideram aqui, né, nessa publicação, a aquisição de imóveis, que é o real estate, são imóveis, eles têm controle sobre isso. Né? Tem um impacto específico sobre investimento direto, medidas sobre investimento direto. Então vocês têm que dar uma olhadinha, né, para quem quiser observar esse tipo de informação detalhadamente, né? Olhar as medidas regulatórias e, em geral, os pesquisadores transformam isso em medidas quantitativas, em números. Nesse estudo, eles construíram uma base de dados para esse conjunto de países, né? Os países de alta renda, 42 países de alta renda, de renda média alta, 26, e 32 países de renda média baixa. E eles classificam os países como abertos, fechados, né? Ou que tem algum nível de controles. O aberto é open, né? O fechado é wall, né? Que tem uma barreira, né? Ou os mais fechados, né? Porque isso é sempre relativo, e aqueles que têm alguns controles têm gate, né? Um portão. O Brasil aparece como um país que não é nem totalmente aberto, nem totalmente fechado, tem ali controles. Sempre lembrando que, se vocês forem ver os estudos, né, há um gradiente. Então os países adotam. Essa tabela mostra a prevalência de controles na amostra de 100 países para esse período 95-2013, por categorias de ativos que estão sendo consideradas e a prevalência, né? Então tem controle, não tem controle, em que média tem controle, não tem controle, naqueles diversos tipos. Aí depois tem que ir lá ver digamos assim, o detalhamento metodológico, porque em geral os pesquisadores adotam um valor numérico, né, que pode oscilar, né, 0 a 1, meio, ou até com gradientes maiores, no sentido de imposição de controles ou retirada de controles. Esse aqui é um outro exemplo de um estudo mais recente ainda, né? De novo, são só pequenos exemplos, não vamos ser exaustivos nisso, né? Que é exatamente para ver como é que os países estão lidando com choques externos. É uma proposta de observar, né, um modelo de política econômica, né, para lidar com choques. E ao fazer isso, né, as ferramentas de política econômica transcendem aquilo que, em geral, vocês estão acostumados a observar nos manuais de economia, ou mesmo no debate. Tem que fazer política monetária e fiscal, ou basta controlar a inflação e está tudo resolvido. Não, não basta. Uma economia que está integrada ao mundo tem que levar em conta choques externos e tem que, sim, utilizar políticas macroprudenciais, né, que é um outro campo, políticas de intervenção no mercado cambial, controles de capital. Então é importante chamar a atenção que a discussão objetiva de formulação de política hoje no mundo, ela é muito mais flexível do que algumas amarras aí mais restritas que vocês observam em certas esferas de debate acadêmico ou mesmo de debate de política econômica no Brasil. Né? No mundo, o leque é muito mais amplo e mais interessante, na minha perspectiva.
Esse trabalho, de novo, é mais um exemplo de um estudo que não cai em prova, mas é só para exemplificar o que nós estamos tratando aqui. Então, o estudo trata de mostrar que tipo de choque a economia pode estar tendo, é choque real, é choque financeiro. Eu tenho que se levar em conta na hora de calibrar as políticas, quais são as características do país, né? Que tipo de moeda o país usa em seus contratos, né? São moedas de outros países, em dólares, qual é o peso? O país é exportador de commodity, qual é o estoque de dívida que ele tem? Ele tem um problema de currency mismatch, que é isso, as suas dívidas são em uma moeda e as receitas em outra. Quais são os tamanho da dívida externa? Qual é a profundidade do mercado cambial? Qual é o tamanho do setor imobiliário? E tudo isso influencia o mix de políticas monetário, cambial, a flexibilidade de taxa de câmbio, vai ser câmbio flexível, câmbio administrado, uso controle de capitais, não use, tem que intervir no mercado cambial, não tem que utilizar regras de regulação financeira mais robustas, né, nesse pacote que se chama de medidas macroprudenciais, que é um outro tema, nós não vamos tratar aqui, mas é importante que vocês observem que a prática da política macroeconômica em economias abertas é muito mais ampla do que os modelos mais simples, os manuais e que os debates simplificados, né? Todo problema complexo, em geral, tem uma resposta simples e errada. Né? No mundo real, há múltiplas alternativas e um leque amplo e complexo de possibilidades, com riscos e com benefícios em potencial. Então, os controles de capitais entram como um elemento, né, que liga o que está acontecendo no mercado financeiro internacional com o mercado doméstico. Então, o controle de capitais pode servir para filtrar parte dos choques. Né? Junto com isso, eu posso ter medidas macroprudenciais para reduzir níveis de endividamento dos bancos, das famílias, das empresas, ou calibrar o tipo de endividamento para pegar algumas das medidas. Nós vamos dizer que tem um amplo leque de medidas macroprudenciais. Mas eu tenho que levar em conta a estrutura do meu mercado financeiro e o tipo de controles. O Brasil, em alguns momentos, fez controles recentes, né, sobre a entrada de capitais, porque havia um período em que estava tendo quantitative easing, né, nos Estados Unidos, né, depois da crise financeira global, a expansão de balanço, aqueles dólares estavam entrando em grande quantidade, pressionando as taxas de câmbio e o preço dos ativos financeiros. Nesse momento foram introduzidas medidas como o IOF, né, o aumento do imposto sobre operações financeiras, para várias modalidades de capitais que estavam entrando de mais curto prazo, para tornar mais caras essas operações e tentar inibir o excesso de entrada de dólares. Nota que às vezes os controles de capitais são utilizados para resolver o problema do excesso de entradas e às vezes para controlar a saída de capital, vai depender da circunstância. Esse aqui é um outro exemplo, um outro estudo, né, em que se comparam medidas macroprudenciais e medidas de controle de capitais, mas sempre com o objetivo de atenuar, verificar o que é mais eficiente para atenuar choques externos. Mas são estudos recentes, um de julho, o anterior, esse de junho, né, mas sempre com esse objetivo. Aqui alguns indicadores, né, a taxa de juros dos Estados Unidos, que nesse período aí, antes e depois da crise financeira global, incluindo agora a pandemia, né, vocês vão observar a política monetária muito agressiva na redução da taxa de juros, uma outra medida muito utilizada de volatilidade do mercado, né, de futuros e opções, que é o VIX, né, o impacto que isso vai ter sobre a entrada líquida de capitais, os períodos maiores e menores, o ritmo de crescimento também dos países emergentes, são indicadores observados nesse estudo. A partir da amostra e dos indicadores de política macroprudencial, tem bases de dados para isso atualmente, vocês observam qual é a introdução líquida de medidas para apertar a regulação macroprudencial em cada momento. Então, há momentos em que essa regulação é tornada mais dura e outros momentos mais branda, mas a tendência nos anos 2000 foi de, em média, né, a mediana é a linha mais... é a linha azul contínua e nós temos ali o gradiente, né, o range, né, entre o máximo e o mínimo, né, na amostra utilizada. De um modo geral, tem liquidamente ampliado a utilização de medidas macroprudenciais exatamente para lidar com esse ambiente de maior instabilidade financeira dos anos 2000. Aqui é só para mostrar as medidas macroprudenciais utilizadas, que procuram limitar a alavancagem dos bancos,
controlar a expansão do crédito bancário doméstico, tanto na demanda quanto na oferta, exposição a choques e a dívida em moeda estrangeira, níveis de liquidez que se tornem mais adequados. Então, tem várias categorias de medidas macroprudenciais, né, e a forma como elas são mensuradas e medidas nessas bases comparativas internacionais. Por fim, só para ilustrar, um estudo que, né, junto com outros colegas, a professora Daniela Prates, que eu falei da Unicamp, na UNCTAD, o Pedro Perfeito da Silva, um doutorando que acabou de defender a tese com temas sobre esse e eu, exatamente vendo os impactos da integração do Brasil ao ambiente internacional, um estudo empírico, mas que todos esses conceitos são aplicados. Eu tenho que saber as medidas de capital, de entrada, de saída, não é? Nós criamos indicadores sobre controles de capitais, indicadores de ciclos financeiros e o impacto que isso vai ter sobre a economia brasileira. De novo, a ideia é só trazer exemplos aqui para vocês. Então, nós pegamos todas as medidas adotadas pelos reguladores, basicamente pelo Banco Central, mas Receita Federal e outras, entre 95 e 2016, para ver que medidas eram no sentido da liberalização financeira externa, que medidas eram no sentido da restrição e que medidas eram neutras. Neutras são aquelas medidas que regulamentam uma outra medida. Então, eu aumento o IOF, digamos, para a entrada de capitais. Isso é uma medida restritiva. E na sequência tem uma carta circular do Banco Central mostrando como é que vai ser o pagamento do IOF. Isso é uma medida neutra, né? Ela não muda o status quo. E aí o gráfico abaixa olhando essas medidas cumulativamente. Então a tendência entre 95 até a crise financeira global, né, foi de um crescimento dos controles, né, até meados de 2010, uma pequena redução dos controles, porque havia o quantitative easing, e a situação atual, mas a tendência de longo prazo foi medidas no sentido da liberalização, né, de um modo geral. É isso que nós vamos, nós chamamos esse de um índice de controle de capitais, mas o aumento daqui são as medidas liberalizantes, elas foram maiores do que as restritivas, né? Então o ambiente foi de maior liberalização ao longo do tempo, com um pequeno interregno de maiores controles cumulativamente ali no momento do quantitative easing. Aquela outra medida, uma medida de integração financeira de júri, nós vamos tratar disso no item 4 da disciplina, no item 6, mas já vou adiantando, né? Olhando para a legislação, isso aqui é de fato, olhando as entradas e saídas de capitais com proporção do PIB. Então houve um aumento em média das entradas e saídas de capitais com proporção do PIB ao longo aí do período em análise. Concomitantemente também houve uma maior liberalização financeira. O indicador anterior ele sobe e está indicando maior liberalização ao longo do tempo. Posteriormente, nós fizemos alguns exercícios econométricos, né, tanto para análise de curto prazo quanto de longo prazo. Também, de novo, a ideia é que assim não é discutir econometria, mas usando esses indicadores e vendo, né, o quão sensível era a entrada de capitais diante da regulação financeira doméstica e diante de elementos externos, né, medidas de risco externas. Basicamente é isso que nós tratamos de fazer nos exercícios, cujos resultados principais nós vamos mostrar os gráficos e tabelas, mas é só ilustrativo, não se preocupe, nada disso cai, vai ser avaliado, mas são exemplos, né, importantes para você saber que tipo de literatura pode ter. Aí são os impactos, né, de curto prazo, dinâmicos, dos choques diversos que nós vamos ter nos indicadores de integração financeira sobre as nossas variáveis de interesse, sobre taxa de juros, sobre PIB, sobre volatilidade cambial, sobre risco, né? Então são os elementos, né? Será que a integração financeira ajuda a gente a crescer mais, crescer menos, reduzir juros, reduzir volatilidade, aumenta juros, aumenta volatilidade, né? Tem todo um debate internacional, nós tentamos aplicar para o caso do Brasil recente. Aqui é um estudo de cointegração, que é um olhar mais de longo prazo das nossas variáveis de interesse. E as nossas conclusões principais, quer dizer, é muito polêmica a literatura sobre a integração financeira de países emergentes em desenvolvimento como o Brasil. Na minha leitura, a maior parte dos resultados, por diferentes modelos analíticos, né, os resultados empíricos, em geral, não nos autorizam a assumir
que a maior integração dos países aos circuitos financeiros internacionais gere crescimento e estabilidade no longo prazo. Eu tenho ciclos curtos de expansão e outros ciclos de contração, então, em geral, a volatilidade é muito grande, que é o que o nosso estudo captura. Mas esse é um estudo, há outros. O importante é vocês perceberem o que pode ser feito com esse conjunto de informações e de análises.